Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor seja com todos, esteja no teu coração. E chamo sua atenção para a palavra de Deus. Quero falar ainda dentro do tema orar segundo a Bíblia. E quero aqui falar do exemplo de Jesus na oração. O quanto Jesus nos deu exemplo orando em todas as ocasiões no tempo do seu ministério aqui na terra, cerca de quase 3 anos e meio de ministério. E então, baseado em Mateus capítulo 21, versículo 22, tudo que eu vou falar aqui eu vou citar, eu não vou ler nenhum versículo, vou citar as referências, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Mateus capítulo 21, versículo 22, diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Palavras de Jesus. Observe uma coisa, Jesus ensinava o que vivia e vivia o que ensinava. Isso é de uma relevante importância para o pregador, para o ensinador da palavra de Deus. Pregar, ensinar o que vive e viver aquilo que ensina. Agora, a partir desse instante, tudo que eu vou citar é dentro do Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Jesus conforme Lucas. Não vou ler, vou apenas citar. Você acompanha aí na sua Bíblia, tá? Veja isso. Lucas. No capítulo 3, versículos 21 e 22, Jesus orou na ocasião do seu batismo. Os céus se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Capítulo 5, versículo 16, Jesus retirava-se para lugares desertos e orava. Capítulo 6, versículo de número 12, Jesus passou uma noite inteira em oração. Capítulo 9, versículo 18 e 19, Jesus orou antes de fazer uma pergunta. E a pergunta foi: que dizem os homens que eu sou? Alguns responderam: tu és João Batista. Outros: tu és Elias. E outros: tu és um dos profetas antigos que ressuscitou. Mas o discípulo por nome de Pedro trouxe a resposta adequada, a resposta certa, dizendo: tu és o Cristo. Isso porque o Espírito Santo veio sobre ele, trazendo a revelação da resposta certa. E no capítulo 9, versículo 28 e 29, Jesus orou, o seu rosto transfigurou-se em glória, em luz, as suas vestes ficaram brilhantes, resplandecente ali. No capítulo 10, versículo 21, Jesus orou agradecendo ao Pai. Esta oração nos alcança, porque ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. Eu e você somos pequeninos, que fomos alcançados por esta intercessão e gratidão de Cristo diante de Deus. No capítulo de número 11, versículos 1 ao 4, Jesus orou e ensinou a oração do Pai Nosso. No capítulo de número 22, versículos 41 ao 44, Jesus orou ali no Getsêmani, para que Deus viesse a fazer a sua vontade. No capítulo 23, e versículo de número 34, Jesus orou pelos seus algozes, pelos seus inimigos.
No capítulo de número 23, versículo 46, Jesus orou entregando o Espírito ao Pai. Jesus morreu orando, gente. Foi o ponto culminante do seu sacrifício. Ele ali entregou a sua vida pelos pecadores. Morreu para nos dar vida eterna. Todo aquele que nele crê, arrependido dos seus pecados, passa a ter vida eterna. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Agora deixa eu destacar pelo menos 1 ou 2 pontos aqui. Veja, no capítulo 9, versículo 18 e 19, veja o versículo 18, Jesus ora antes de fazer uma pergunta, gente. Quantas vezes eu e você tomamos decisões sem orar? Tomamos algumas atitudes precipitadas e por isso somos barrados, decepcionados, batemos com a cara no arame, como costumam dizer aqui, no nosso sertão aqui. Bate com a cara no arame porque tomou decisão, tomou atitude sem apresentar a Deus. Se Jesus, antes de fazer uma pergunta, ele ora, é exemplo suficiente para, em qualquer decisão da sua vida, das nossas vidas, primeiro, orarmos ao Senhor, para que assim não venhamos a ser decepcionado. Você já orou? Você está decidido mesmo? Mas já apresentou a Deus em oração? Apresente esta atitude em oração a Deus. Pense, repense e veja o que você vai fazer, para que assim você não seja decepcionado com a sua própria atitude. Quero destacar ainda aqui, veja isso, no Getsemane, capítulo 22, a partir do versículo 41, Jesus ora no pior momento, no momento de pior angústia, pois estava se aproximando a hora de prisão, açoites, julgamentos injustos, o justo sendo julgado pelos injustos. E então aproximava-se o momento da sua morte e morte de cruz. E então Jesus não abriu mão da oração, gente. Não abra mão da oração, por pior que seja o problema, não abra mão da oração. Enquanto mais difícil tiver, mais apresente a Deus em oração esta causa que lhe faz sofrer, que lhe traz angústia, esta causa, este problema duradouro, que parece não ter mais nem esperança para você, mas na oração você há de sair fora e de contar a vitória para a glória do nome de Jesus Cristo, porque Ele é Deus que dá vitória, e o próprio Jesus, imagina gente, Jesus, para vencer, Ele orou, Ele buscou ao Pai em oração para ter sucesso no ministério. Jesus orava à noite e fazia missões, fazia a obra pelo dia. Veja, ele passando noite inteira em oração, como é o caso de Lucas capítulo 6, versículo 12. E pelo dia ele curava enfermos, expulsava os espíritos malignos, ele salvava vidas, ressuscitava mortos, e assim também nos deu esta autoridade para assim fazer a tua obra.
a sua obra, tá? Deus abençoe.